O céu de Chicago era uma ferida aberta de neon, e Gabriel Mercer era dono de cada centímetro dela. Mas naquela noite, o homem que comandava o império parou bruscamente por causa de um cardigã amassado e uma xícara de café fria. Sua secretária intocável dormia em sua mesa. Foi um erro. No mundo dele, a vulnerabilidade era uma sentença de morte. Ao amanhecer, o sangue no chão não seria dela, e as linhas que cruzaram nunca poderiam ser redesenhadas. Ouça atentamente. O 42º andar da Mercer Tower não apenas zumbia, respirava. Era uma respiração mecânica baixa de servidores e aquecimento central, um som que Evelyn Cross geralmente ignorava após 9 horas de seu turno. Naquela noite, era a única coisa que aprendia a realidade. Eram 2:14 da madrugada. Evelyn encarava os 2 monitores. Colunas de contas offshore se fundiam em um fluxo sem sentido de luz azul. Ela não era contadora, mas Gabriel Mercer não contratava pessoas pelo que eram no papel. Ele as contratava pelo que estavam dispostas a ignorar. Por 3 anos, Evelyn vinha ignorando as velocidades de trânsito impossíveis dos contêineres, as infusões de dinheiro inexplicáveis de empresas de fachada em Chipre e o fato de que homens com os nós dos dedos quebrados frequentemente passavam por sua mesa para ver o chefe. Ela esfregou os olhos. A fricção queimou. Sua espinha parecia uma coluna de vidro estilhaçado, doendo de ficar sentada na cadeira ergonômica que nunca fez jus ao seu preço. Apenas mais 3 livros de razão, o suficiente para garantir que a auditoria de segunda-feira não encontrasse nada além de competência corporativa estéril e entediante. Uma onda pesada e sufocante de exaustão a atingiu. Não era o cansaço polido de um longo dia. Era o esgotamento profundo de uma mulher que carregava a dívida médica de sua irmã, um aviso de despejo e o peso da papelada de uma empresa criminosa em seus ombros por 36 meses. Evelyn apoiou a testa contra o mogno polido e frio de sua mesa. Só por um segundo, ela fechou os olhos. A luz azul desapareceu. A respiração mecânica do andar a puxou para baixo. No andar de baixo, o elevador privativo soou na garagem subterrânea. Gabriel Mercer saiu. Ele se movia como um homem que era dono do concreto que pisava. Seu terno grafite impecável estava arruinado. A água da chuva escurecia os ombros, e uma mancha de algo enferrujada e pegajosa manchava o punho esquerdo. Cheirava a ozônio, asfalto frio e cobre barato. Tinha sido uma noite ruim nos docas. Uma disputa territorial havia escalado. Gabriel a havia encerrado permanentemente, mas a adrenalina o deixara oco, com um gosto amargo na garganta. Ele odiava o barulho da cidade lá embaixo. Odiava a ganância previsível de homens desesperados. Queria o silêncio estéril e intocável de seu escritório. Ele digitou seu cartão de acesso no elevador executivo. As portas deslizaram, selando-o da violência. 42 andares acima. Quando as portas se abriram, Gabriel não esperava as luzes. A recepção deveria ser uma caverna de sombras a essa hora. Em vez disso, o brilho suave das luminárias de mesa cortava a escuridão. Ele congelou. Sua mão flutuou instintivamente para o peso frio da Sig Sauer embanhada em seu quadril. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. Ele pisou no tapete grosso, seus passos completamente silenciosos. Ele contornou o canto, seus olhos varrendo o plano aberto, antecipando uma emboscada. Encontrou uma mulher encolhida sobre um teclado. Gabriel baixou a mão da cintura. Soltou um suspiro lento e medido. Era Cross. Evelyn. Ele ficou a 3 metros, observando-a. À luz do dia, Evelyn Cross era uma máquina. Usava blusas severas, mantinha o cabelo preso tão apertado que parecia doloroso e falava em frases curtas e eficientes. Ela guardava sua agenda como um cão de guarda de ferro velho e processava milhões em fundos ilícitos sem nunca deixar um tremor aparecer em suas mãos. Agora, ela parecia frágil. Sua cabeça estava apoiada em seus braços. Um fio de cabelo castanho sem brilho havia escapado de seu coque impiedoso e caía em sua bochecha. O brilho dos monitores pintava sua pele pálida em uma luz dura e desfavorável, destacando as profundas olheiras roxas de exaustão sob seus olhos. Ela usava um cardigã cinza barato
e ligeiramente desgastado sobre sua blusa de seda. Parecia fora de lugar em sua torre de marfim de bilhões de dólares. Gabriel se aproximou. Notou a xícara de café preto meio vazia, uma fina película de óleo repousando na superfície. Notou a caneta de tinta vermelha que ela ainda segurava na mão direita, os nós dos dedos brancos mesmo em sono. E então, ele olhou para os monitores. Ela estava reconciliando as contas da companhia Shell do carregamento de Palmo. O carregamento que quase o matou há 2 horas. Ela estava enterrando as evidências. Uma estranha e desconhecida aperto agarrou o peito de Gabriel. Não era gratidão. Homens como Gabriel não sentiam gratidão. Sentiam alavancagem. Mas isso era diferente. Ele pagava para ela fazer um trabalho. Sim, ele pagava muito bem. Mas ninguém ficava até as 2 da manhã por lealdade a um contra-cheque. Ele ficou sobre ela. Podia ouvir o ritmo suave e raso de sua respiração. Viu uma pequena mancha de tinta azul em sua mandíbula esquerda. Ela se moveu ligeiramente. Um suspiro suave escapou de seus lábios entreabertos, e pela primeira vez em 3 anos, Gabriel Mercer viu sua secretária como um ser humano. Foi uma percepção perigosa. Pessoas eram ativos ou passivos. A humanidade tornava as coisas confusas. Ele deveria acordá-la, dizer-lhe para ir para casa, repreendê-la por uma violação de segurança. Em vez disso, Gabriel tirou lentamente o paletó arruinado. O paletó era pesado, cheirava a chuva, colônia cara de cedro e o leve tangue metálico de sangue. Gabriel o drapeou sobre os ombros dela com uma gentileza incomum. Era um homem acostumado a quebrar coisas, a derrubá-las. Suas mãos pareciam desajeitadas, realizando um ato de cuidado. Evelyn acordou instantaneamente. Não foi uma ascensão lenta e sonolenta à consciência. Foi um estalo violento. Ela se afastou, as rodas de sua cadeira raspando no tapete. O movimento súbito desalojou o paletó, mas ela o pegou antes que caísse no chão. Seus olhos arregalados e completamente dilatados se fixaram em Gabriel. O pânico surgiu em seu peito, quente e sufocante. Era Gabriel Mercer. Ele estava perto demais. A ilusão imaculada do escritório estava quebrada pelo estado dele. Sua gravata havia sumido. Sua camisa branca estava desabotoada no colarinho, expondo a borda de uma tatuagem escura em sua clavícula. E seus olhos, geralmente de um cinza plano e morto, estavam escuros, calculistas e totalmente fixos nela. Senhor Mercer, sua voz falhou. Ela limpou a garganta, desespero, tornando seus movimentos bruscos enquanto alcançava o mouse. Peço desculpas. Eu estava apenas nos arquivos Polarmo. As datas de trânsito estavam desalinhadas em 72 horas. Eu precisava ajustar manualmente o livro Razão antes que os mercados europeus abrissem. Ela estava tagarelando. Ela sabia que estava tagarelando. Gabriel não olhou para os monitores. Ele não olhou para os arquivos. Ele olhou para as mãos dela, tremendo ligeiramente enquanto agarravam a borda da mesa. São quase 3 da manhã, Evelyn, disse ele. Sua voz era um estrondo baixo, mais áspero do que o normal, arranhando o silêncio do escritório. Ela estremeceu ao ouvir o uso do primeiro nome dela. Ele nunca a chamara de Evelyn. Era sempre Senhorita Cross. Eu perdi a noção do tempo. Ela mentiu. Ela apertou o paletó dele em seu colo. Seus dedos tocaram o punho esquerdo. Estava úmido. Ela olhou para baixo. A mancha enferrujada transferiu uma fraca marca escura para sua própria pele pálida. Ela parou de respirar. O ar na sala, de repente, pareceu completamente desprovido de oxigênio. Ela sabia o que ele fazia. Claro que sabia. Mas ela só via os números. Os dígitos estéreis e limpos em uma tela. Isso era real. Este era o custo físico daqueles números. Gabriel seguiu o olhar dela. Viu que ela olhava para o sangue. Ele não ofereceu desculpa. Ela não se afastou. Ele apenas a observou, esperando para ver se ela desmoronaria. Evelyn lentamente levantou o olhar da mancha. Encontrou os olhos dele. Ela não gritou. Ela não chorou. O pânico em seu peito solidificou-se em algo frio e duro. Instinto de sobrevivência. Os arquivos estão prontos, disse ela, sua voz caindo uma oitava, perdendo o tremor de secretária nervosa. A conta está equilibrada. Não há vestígios das 72 horas ausentes. Os olhos de Gabriel se estreitaram. Um lampejo de surpresa genuína,
cruzou seu rosto, rapidamente enterrado. Ela não estava fugindo. Ela estava mostrando a ele que era útil. Ele se virou da mesa dela e caminhou em direção ao pequeno bar privativo construído nas estantes de mogno. Pegou 2 pesados copos de cristal e uma garrafa de uísque de 20 anos. Serviu 2 generosas doses. "Venha aqui", comandou ele. Evelyn hesitou. Olhou para as portas do elevador, depois para o homem servindo bebida. Levantou-se. O paletó escorregou de seu colo, mas ela o pegou novamente, instintivamente puxando-o em volta dos ombros. Estava congelante no escritório, e a lã estava quente. Ela caminhou até o bar. Gabriel entregou a ela um copo. Seus nós dos dedos tocaram os dela. Sua pele estava fria como gelo. "Beba", disse ele. Ela tomou um gole. O uísque queimou um caminho flamejante em sua garganta, assentando pesadamente em seu estômago vazio. Fez seus olhos lacrimejarem, mas parou o tremor em suas mãos. Gabriel se apoiou no bar, tomando um gole lento de seu próprio copo. "Você está protegendo a Operação Polarmo", declarou ele. Não era uma pergunta. "Você sabe o que havia naqueles contêineres, Evelyn?" "Não é meu trabalho saber", respondeu ela, olhando para o copo. "Meu trabalho é garantir que os números na tela impeçam a Receita Federal e a Autoridade Portuária de fazerem perguntas." "Eu perguntei se você sabia." Ela olhou para ele. O chefe de máfia cínico e brutal e a secretária exausta e invisível. A pretensão do mundo corporativo queimou sob as luzes ambiente da mesa. "Armas", disse ela baixinho. "Ou algo pior. Dadas as despesas de perigo ligadas aos motoristas, algo que exigia discrição." Gabriel soltou um suspiro curto e humilhante. "E você senta aqui com seu suéter barato, enterrando o rastro de papel para homens que cortariam sua garganta por $100. Por quê?" Evelyn sentiu um flash de raiva. O insulto sobre o suéter picou mais do que deveria. "Porque as contas médicas para a diálise da minha irmã são $40.000 por mês." Ela disparou a verdade, escapando antes que pudesse contê-la. "Porque você me paga 80%, e porque eu sou muito, muito boa em manter as coisas enterradas." O silêncio se estendeu entre eles. O zumbido mecânico do prédio parecia aumentar. Gabriel a encarou. Ele despojou as camadas de sua percepção. Ela não era um drone. Era uma mercenária, exatamente como ele, só que sua lealdade não era comprada com medo. Era comprada com sangue, sangue de sua irmã. Ele estendeu a mão lentamente. Evelyn enrijeceu, mas não se afastou. Ele levantou a mão e esfregou a ponta do polegar em sua mandíbula, limpando a mancha de tinta azul. O toque foi elétrico, chocantemente íntimo. "Você é inteligente demais para seu próprio bem, Evelyn", murmurou ele, sua voz caindo para um tom perigoso. "Estou apenas fazendo meu trabalho", sussurrou ela, seu coração martelando contra as costelas com tanta força que ela achou que ele podia ouvir. "Não", disse Gabriel, dando um passo mais perto. O cheiro de chuva e violência a envolveu. Seu trabalho foi feito às 18 horas. "Isso?" Ele gesticulou para o escritório escuro, para o paletó enrolado nela, para o copo em sua mão. "Isso é outra coisa." Ele pegou o copo dela e o colocou no bar. Ele a estava dominando. O espaço entre eles evaporou. Evelyn sentiu uma atração magnética aterrorizante. Ela havia passado 3 anos se tornando invisível para esse homem. Naquela noite, sob o brilho neon do céu de Chicago, ele a estava vendo por completo, e não parecia querer desviar o olhar. O momento pairou suspenso, frágil como açúcar fiado. A mão de Gabriel pairou perto de seu rosto. Evelyn não conseguia respirar. O ar parecia pesado, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava os pelos de seus braços. Ela viu as linhas finas de exaustão ao redor de seus olhos, a leve instabilidade em sua respiração. Ele estava sangrando de um corte perto da linha do cabelo que ela não tinha notado antes. Ele se inclinou, seu olhar descendo para seus lábios. Um clique metálico agudo ecoou pelo andar silencioso. A postura inteira de Gabriel mudou em uma fração de segundo. A intimidade desapareceu, substituída por uma tensão fria e predatória. Ele não apenas deu um passo para trás. Ele se moveu, empurrando Evelyn para trás dele,
com um movimento forte de seu braço. "Abaixe-se", sibilou ele. Evelyn bateu no chão com força, os joelhos suportando o impacto. O pesado lã do paletó a envolveu. Ela se arrastou sob o beiral do bar de mogno. "Gabriel, silêncio." Era um comando que não admitia argumentos. O som viera do elevador de serviço, o do fundo do andar, geralmente reservado para a equipe de limpeza. Era um elevador de carga manual. Não soou, mas a pesada grade de metal acabara de ser aberta. Gabriel sacou a Sig Sauer. O movimento era fluido, praticado. Ele não verificou a câmara. Ele conhecia sua arma. Ele se derreteu nas sombras perto do canto do corredor que levava à suíte executiva. Evelyn pressionou as mãos sobre a boca. Seu coração parecia um pássaro preso batendo contra seu externo. O álcool em seu sistema era inútil contra o terror súbito e puro. Passos, solas de borracha táticas pesadas no tapete macio. Não uma pessoa, duas, talvez três. Eles não eram segurança. A segurança do prédio carregava lanternas e andava com a cadência preguiçosa de homens que esperavam salas vazias. Esses homens se moviam com propósito sincronizado mortal. "Verifique o escritório do canto." Uma voz gutural baixa murmurou. O sotaque era russo espesso. "Talvez acenda na mesa. Alguém está aqui." Evelyn percebeu com um arrepio nauseante que seus monitores ainda estavam brilhando. Sua xícara de café ainda estava ligeiramente fumegante. Ela prendeu a respiração até os pulmões arderem. De seu ponto de vista sob o bar, ela só podia ver uma fatia do corredor. Uma sombra caiu sobre o tapete. Um homem apareceu. Ele segurava uma submetralhadora silenciada, o cano varrendo a sala. Ele deu um passo em direção à mesa de Evelyn. Gabriel saiu das sombras. Ele não gritou. Ele não deu aviso. Puf! 2 pops abafados e concussivos. O homem caiu como uma pedra, sua arma batendo inutilmente contra a borda da mesa de Evelyn. O baque pesado de peso morto no chão tremeu o chão sob as mãos de Evelyn. "Contado!" gritou uma voz do corredor. O tiroteio irrompeu. Não foi silenciado. O rugido ensurdecedor de um fuzil de assalto rasgou o silêncio do 42º andar. Vidro estilhaçou. Os pesados copos de cristal no bar acima de Evelyn explodiram, chovendo fragmentos afiados e uísque em suas costas. Ela se encolheu em uma bola menor, enterrando o rosto nos joelhos. Gabriel revidou. Tiros medidos e precisos. Ele estava se movendo, mudando de ângulos, atraindo o fogo deles para longe do bar. O cheiro de pólvora encheu o ar, acre e sufocante. Cheirava a enxofre queimado e cobre. A drywall se desintegrou sob o bombardeio de balas. Evelyn fechou os olhos com força. 3 anos, pensou histericamente. 3 anos de livros de razão e planilhas. E é assim que acaba. Levada a tiros por um mini, por não querer sair da minha mesa. O tiroteio parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pior. Era espesso, com o eco dos tremores da violência. Limpando. A voz de Gabriel soou. Estava ofegante, tensa pela adrenalina. Evelyn não se moveu. Ela não podia. Seus músculos estavam travados em um estado de paralisia primal. Passos se aproximaram, lentos, pesados. Uma mão se estendeu sob o bar e agarrou seu ombro. Ela estremeceu violentamente, soltando um soluço abafado. "Sou eu. Acabou. Saia." Gabriel a puxou debaixo do balcão. O escritório era uma zona de guerra. As janelas do chão ao teto atrás de sua mesa estavam teia de aranha, mantidas juntas apenas pelo filme de segurança. Poeira de drywall pairava no ar como uma névoa espessa. 2 corpos jaziam imóveis no tapete. Sangue estava se acumulando, afundando nas fibras caras, escuro e escorregadio. Evelyn encarou os corpos. Seu estômago se rebelou. Ela cambaleou, a náusea a atingindo em uma onda violenta. Gabriela pegou pela cintura antes que ela pudesse desmaiar. Seu aperto era doloroso. "Olhe para mim", ordenou ele. Ela não podia. Estava olhando para o homem morto perto de sua cadeira. Gabriel agarrou seu queixo, forçando sua cabeça para cima, fazendo-a olhar em seus olhos. "Evelyn, olhe para mim." Ela encontrou o olhar dele. Ele estava coberto de poeira de gesso. Sua camisa branca estava manchada de sangue que não era dele.
Seus olhos estavam arregalados, selvagens, completamente despojados da fachada composta e intocável do CEO. Ele era o monstro que ela sempre fingiu que ele não era. "Você está ferida?" perguntou ele, sua voz rouca. Ela balançou a cabeça mudamente. Ele soltou um suspiro ofegante e a puxou contra o peito. Não foi um abraço romântico. Foi o aperto desesperado e esmagador de um homem se ancorando na única coisa viva que restava na sala. Evelyn sentiu a batida pesada e frenética de seu coração contra sua bochecha. Sentiu o cheiro de pólvora, suor e cobre. Lentamente, hesitantemente, seus braços se enlaçaram em sua cintura. Ela se agarrou a ele. Ela estava se agarrando ao diabo, e ele era a única coisa que a mantinha segura. Sobre o ombro de Gabriel, Evelyn viu a primeira luz cinza pálida do amanhecer esgueirando-se pelas janelas quebradas. Cortou a poeira, iluminando a ruína de seu escritório. As pilhas arrumadas de papéis estavam espalhadas. Os 2 monitores estavam escuros, atingidos por balas perdidas. Seu cardigan barato, que ele havia colocado sobre ela, estava manchado de uísque e sangue. O velho mundo estava morto. A vida quieta e invisível de Evelyn Cross, a secretária eficiente, estava sangrando no tapete ao lado dos homens que Gabriel acabara de matar. Ela se afastou ligeiramente, olhando para ela. A adrenalina estava desaparecendo, deixando um silêncio cru e carregado entre eles. Ele não soltou sua cintura. "Temos que sair", disse Gabriel baixinho. "Minha equipe de limpeza chegará em 10 minutos, mas a polícia seguirá o barulho. Você não pode estar aqui." "Onde?" Ela engoliu em seco, sua garganta arranhando. "Para onde vamos?" Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Viu o terror, mas também viu o núcleo de ferro de resiliência que a manteve sentada naquela mesa por 3 anos. Ela não correu. Ela não gritou. Ela devolveu o paletó dele. "Comigo", disse Gabriel. Não foi uma oferta. Foi uma reivindicação. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Sua mão estava quente agora, escorregadia de suor. Evelyn apertou a mão dele de volta. Ao passarem pelos corpos e entrarem no elevador privativo, o sol da manhã rompeu o horizonte, banhando a cidade em luz dourada e vermelho sangue. Ao amanhecer, tudo havia mudado. Gabriel dirigia um Audi RS7 preto fosco. Ele se movia pelas ruas antes do amanhecer de Chicago, não como um veículo, mas como um predador de ponta retornando à sua toca. A cidade era uma cidade fantasma, banhada pelo brilho amarelo doentio das luzes da rua. Dentro do carro, o silêncio era absoluto, pesado com o anel fantasma de tiros. Evelyn sentou-se no banco do passageiro, olhando fixamente para fora da janela. O paletó arruinado de Gabriel ainda estava firmemente apertado em volta de seus ombros. Ela se sentia fria, um frio profundo que atingia os ossos e que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Era choque. Sua mente era um disco arranhado, repetindo os mesmos 3 segundos. O clique metálico do elevador, o pop concussivo da arma silenciada, o homem morto caindo contra sua mesa. Ela olhou para suas mãos. Havia uma mancha de sangue seco em seu nó do dedo direito. Não era dela. Gabriel dirigia com uma mão levemente no volante, seus olhos escaneando os espelhos com intensidade paranoica. Ele havia tirado a camisa branca manchada de sangue e a jogado no porta-malas antes de saírem da garagem, vestindo uma camiseta cinza escura que guardava em uma bolsa de ginástica. As roupas casuais o faziam parecer mais jovem, mais rude, mais perigoso. Sem a armadura de seus ternos sob medida, a realidade violenta de sua vida estava escrita claramente nos músculos de seus braços e na tinta escura que se espalhava por sua clavícula. Ela não falava com ela. Ele não oferecia conforto. Evelyn percebeu que ele não sabia como. Ele era um homem que resolvia problemas com violência e dinheiro. Ele não podia atirar o choque para fora do sistema dela e não podia pagar para que ele saísse. Eles cruzaram o rio, indo para o oeste, longe dos arranha-céus brilhantes, e para um bairro onde os prédios se agachavam baixos e as luzes da rua estavam em sua maioria quebradas. Gabriel entrou em um beco estreito e discreto, atrás de uma fileira de armazéns de tijolos dilapidados. A pesada porta de aço de uma garagem rolou automaticamente quando eles se aproximaram.
O interior era surpreendentemente impecável, um espaço cavernoso e brilhantemente iluminado que abrigava um Mustang vintage e uma coleção de motocicletas de ponta. Cheirava a óleo de motor e cera de chão. Gabriel desligou o motor. Ele se virou para olhá-la. Ficamos aqui até eu descobrir quem comprou o acerto, disse ele, sua voz plana. Evelyn assentiu lentamente. Ela alcançou a maçaneta da porta, mas seus dedos estavam dormentes. Eles tropeçaram contra o metal polido. Gabriel soltou um suspiro agudo. Abriu a porta dele, deu a volta na frente do carro e abriu a dela. Ele estendeu a mão, agarrou seus braços superiores e a puxou para fora. Seu toque era firme e aterrador. Ande, instruiu ele. Ele a levou até uma porta de aço pesada na parte de trás da garagem. Ela se abriu em um apartamento minimalista e austero. Era um esconderijo. Parecia um quarto de hotel de luxo que havia sido despojado de toda a personalidade. Mobília de couro, paredes cinzas, vidro à prova de balas sobre a única janela. O banheiro é ali. Tome um banho. Lave a poeira. Há roupas limpas no armário. Tamanhos meus, mas servirão. Evelyn apenas ficou no centro da sala de estar. O crash da adrenalina a atingia agora, um peso físico pressionando seus ombros. Seus joelhos pareciam água. Ela cambaleou. Gabriel a pegou pelos ombros antes que ela pudesse cair. Evelyn, ela olhou para ele. Seus olhos estavam nadando com lágrimas não derramadas. Minha irmã, sussurrou ela, sua voz falhando. Tenho que ligar para minha irmã. Tenho que ir ao hospital. Hoje é terça-feira. A máscara endurecida do chefe da máfia escorregou apenas uma fração. Gabriel encarou a mulher aterrorizada e exausta que se agarrava a ele. Ele sabia sobre a irmã. Ele sabia sobre a dívida médica. Foi por isso que ela estava em sua folha de pagamento. Ele comprava lealdade resolvendo problemas desesperados. Mas ele nunca teve que lidar com a bagunçada realidade humana disso. Você não pode ligar para ela, disse Gabriel, sua voz mais suave do que ele pretendia. Eles invadiram meu escritório. Eles sabem quem você é. Se rastrearam o acerto, rastrearam meus funcionários. O hospital não é seguro. Ela precisa de mim, insistiu Evelyn, uma nota de histeria começando a surgir em sua voz. Ela tentou se afastar de seu aperto. Ela está doente, Gabriel. Eu sou tudo o que ela tem. Se você for a esse hospital, você estará morta, e se eles a encontrarem lá, ela também estará morta. Ele não adoçou a verdade. Ele não podia se dar ao luxo. Evelyn parou de lutar. A verdade de suas palavras a atingiu como um golpe físico. Ela desabou contra ele, um soluço seco rompendo de sua garganta. Ela enterrou o rosto em seu peito, suas mãos apertando o tecido de sua camiseta. Gabriel congelou. Ele não estava acostumado a conforto. Mulheres em seu mundo não choravam em seu peito. Elas tramavam, negociavam ou gritavam. Ele ficou rígido por um momento, seus braços pairando desajeitadamente. Então, lenta e pesadamente, ele a envolveu em seus braços. Ele pressionou o rosto no topo da cabeça dela. Ela cheirava a shampoo barato de baunilha e pólvora. Tenho homens no hospital, Gabriel murmurou em seu cabelo. Rupa Civis. Eles estão lá desde que você começou a trabalhar para mim. Ninguém vai tocá-la. Juro pela minha vida. Evelyn parou. Ela se afastou ligeiramente, olhando para ele. Seu rosto marcado por lágrimas era uma mistura de choque e confusão. Você colocou guardas na minha irmã. O cuidava do seu dinheiro, Evelyn, disse ele, evitando o olhar dela. Você era uma vulnerabilidade. Eu seguro minhas vulnerabilidades. Era uma explicação fria e calculista, mas a maneira como sua mão permaneceu em sua cintura traía uma verdade diferente. Ela não havia apenas assegurado uma vulnerabilidade. Ele havia protegido algo que ela amava. Tome banho, ordenou ele suavemente, dando um passo para trás e quebrando o contato. A perda de seu calor fez Evelyn tremer. Temos trabalho a fazer. 1 hora depois, Evelyn emergiu do banheiro. Ela usava um par de calças de moletom pretas de Gabriel, dobradas 3 vezes na cintura e nos tornozelos, e uma camisa cinza macia de manga longa que caía abaixo de suas coxas. A água quente havia raspado a poeira de gesso e o cheiro de morte.
mas não conseguia lavar a exaustão gravada profundamente em suas feições. Ela encontrou Gabriel sentado à mesa de jantar elegante de vidro. Ele tinha um laptop aberto, um telefone criptografado seguro ao ouvido e um projeto da Mercer Tower espalhado à sua frente. Uma caneca fumegante de café preto estava do outro lado dele. Ele não olhou para cima quando ela se sentou, mas empurrou a caneca em sua direção. Quero os manifestos portuários dos últimos 6 meses, cruzados com as empresas de fachada. Se os russos estão fazendo um lance, eles precisavam de capital. Encontre a fuga. Gabriel latiu ao telefone. Depois encerrou a chamada abruptamente. Ele finalmente olhou para ela. Ele observou sua aparência, as roupas largas, o cabelo úmido grudado em seu crânio, o olhar oco em seus olhos. Beba o café. Coma. Ela empurrou um prato com um sanduíche apressadamente montado em sua direção. Evelyn pegou a caneca. O calor penetrou em suas mãos frias. Quem são eles? Perguntou ela baixinho. Bratva, a máfia Vulov, Gabriel respondeu, traçando uma linha no projeto com uma caneta. Eles controlam a costa leste. Eles tentam invadir Chicago há 2 anos. Eu respondi. O carregamento Polarmo, Evelyn adivinhou. As peças do quebra-cabeça dos livros de razão estavam se encaixando, conectando os números estéreis à violência que ela testemunhara. Não foi seu carregamento. Você o interceptou. Gabriel fez uma pausa, sua caneta pairando sobre o papel. Ele a olhou, um sorriso lento e sombrio curvando seus lábios. Você é realmente inteligente demais para seu próprio bem, senhorita Cross. Pare de me chamar assim. Ela disparou, surpreendendo-se. A adrenalina havia sumido, substituída por uma clareza estranha e imprudente. Meu nome é Evelyn, e considerando que acabei de ver você matar 2 homens na frente da minha mesa, acho que ultrapassamos os títulos formais. O sorriso de Gabriel se alargou. Ele se recostou em sua cadeira, cruzando os braços. Evelyn, então sim, o carregamento pertencia a Vulov. Ele estava trazendo armamento pesado. Eu o peguei. Eu o vendi de volta para o Cartel do Sul. Vulov não apreciou a ofensa, então enviou uma equipe de acerto para o seu escritório. Ele os enviou para mandar uma mensagem. Eles não deveriam me encontrar. Eles deveriam encontrar meus arquivos, meus livros de razão. Ele se inclinou, apoiando os antebraços na mesa. Eles estavam procurando o que você passou os últimos 3 anos escondendo. Evelyn o encarou. A realidade de seu trabalho sempre fora uma abstração. Agora era um alvo pintado em suas costas. Se eles queriam os livros de razão, por que atiraram em mim? Porque você estava na mesa, disse Gabriel rudemente. Você era um obstáculo. Para homens como Vulov, um obstáculo é apenas algo para se colocar uma bala. Ele viu o medo brilhar em seus olhos novamente e se arrependeu de sua aspereza. Ele estendeu a mão pela mesa, sua mão grande cobrindo a dela, silenciando o leve tremor em seus dedos. Eles não vão te pegar. Eu não vou deixar. Não era uma promessa nascida de responsabilidade corporativa. Era um voto. Preciso da sua ajuda, Evelyn, disse Gabriel, sua voz caindo para um tom baixo e sério. Meus homens estão rasgando a cidade, procurando o tenente local de Vulov. Mas o dinheiro deixa um rastro que meus executores não podem seguir. Você conhece as contas. Você conhece o fluxo. Preciso que você encontre onde Vulov está canalizando seu capital em Chicago. Se encontrarmos seu banco, o encontraremos. Evelyn puxou a mão, envolvendo ambas as mãos em sua caneca de café. Ela olhou para o líquido escuro. Ela era uma secretária, uma contadora glorificada. Ela havia passado a vida tentando ficar invisível, tentando pagar as contas, tentando manter sua irmã viva. Agora, o chefe do cartel de Chicago estava pedindo a ela para ajudá-lo a caçar um chefe da máfia russa. Se eu fizer isso, disse Evelyn, sua voz tremendo ligeiramente, mas seu olhar firme quando encontrou os olhos dele. Se eu encontrá-lo, o que acontece? Eu o encerro, declarou Gabriel simplesmente. Eu o arranco pelas raízes, e então você volta para sua vida. A dívida é quitada. As contas médicas são pagas para sempre. Você sai limpa. Era o negócio de uma vida. Era uma mentira. Ela sabia disso e ele sabia disso. No momento em que ela ouviu puxar o gatilho,
No momento em que ele havia enrolado seu paletó manchado de sangue em volta dela, no momento em que ele a segurou no escuro, ela não podia sair limpa. O sangue já estava em suas mãos. Evelyn pousou a caneca. Puxou o laptop em sua direção. Me dê o drive criptografado, disse ela. Gabriel a observou. A mulher frágil e exausta havia sumido. Em seu lugar estava a mercenária que ele contratara 3 anos atrás. Mas agora seus olhos tinham o mesmo brilho frio e calculista que ele via em seu próprio reflexo. Ela lhe entregou um pequeno pendrive preto. Ela o conectou. Seus dedos voaram pelo teclado, contornando protocolos de segurança, abrindo as contas offshore. A luz azul da tela lavou seu rosto, tornando sua pele pálida luminosa. Por 4 horas, o único som na casa segura foi o clique frenético das teclas. Gabriel andava pela sala, fazendo chamadas telefônicas abafadas, organizando seus soldados, bloqueando seu território, mas seus olhos voltavam para Evelyn. Ela era uma máquina. Ela rastreou empresas de fachada no Panamá, enviou endereços IP para servidores na Suíça e vasculhou camadas de transações criptografadas que teriam levado o FBI semanas para decifrar. Peguei ele, disse Evelyn de repente. Sua voz era... Gabriel atravessou a sala em 3 passadas, inclinando-se sobre ela, apoiando a mão nas costas de sua cadeira. Sua proximidade era distrativa, seu calor irradiando através de sua camisa fina. Mostre-me. Ela apontou para um diagrama complicado na tela. Ele não está usando um banco. Ele está usando uma fachada. Uma empresa de desenvolvimento imobiliário de alto padrão no Gold Coast. Ethelgard Holdings. Eles têm comprado propriedades em dificuldades, inflado os custos de renovação e lavado o dinheiro através de empreiteiros offshore. O dinheiro para a equipe de acerto veio de uma taxa de consultoria acelerada paga há 2 dias. Gabriel encarou a tela. Um sorriso escuro e aterrorizante se espalhou por seu rosto. Ele se inclinou, seus lábios roçando sua orelha. Você é uma mulher aterrorizante, Evelyn. Ela tremeu, o calor de sua respiração enviando um choque direto para seu âmago. Ela virou a cabeça ligeiramente. Seus rostos estavam a centímetros de distância. A luz estéril do laptop iluminou a tensão crua e inegável entre eles. Aprendi com o melhor, ela sussurrou. Ele não se afastou. Olhou para os lábios dela. O desejo de beijá-la, de reivindicar o fogo que via queimando em seus olhos, era avassalador. Seu telefone criptografado vibrou violentamente na mesa, quebrando o momento. Gabriel praguejou baixinho, endireitando-se e pegando o telefone. Sim. Ele escutou por 10 segundos. A cor desapareceu de seu rosto. O chefe frio e calculista desapareceu, substituído por um homem olhando para a ruína total. Leve uma equipe para lá agora. Não se envolva até eu chegar. Ele desligou. Olhou para Evelyn. O terror em seus olhos era contagioso. O que é? Ela perguntou, seu coração caindo no estômago. Os homens que guardavam sua irmã, Gabriel disse, sua voz totalmente desprovida de emoção. Eles acabaram de ficar escuros. As pessoas sabem onde ela está. O pânico não era uma emoção que Evelyn podia apagar naquele momento. Era um luxo para pessoas que tinham tempo para sobreviver. Sentiu o sangue fugir de suas extremidades, deixando-a fria e dormente. Ela não gritou. Ela não chorou. Ela se levantou. Me dê uma arma, exigiu ela. Gabriel já estava se movendo, puxando um colete tático pesado de uma bolsa de viagem em um canto. Ele o vestiu sobre sua camiseta. Verificou a câmara de sua Sig Sauer, a encaixou e puxou o ferrolho. Não, ele nem sequer olhou para ela. Fique aqui. A porta é biométrica. Ela não abrirá para ninguém além de mim. Se eu não voltar em 2 horas, há um telefone descartável na gaveta da cozinha. Ligue para o número nos contatos. Gabriel, é minha irmã. Evelyn agarrou seu braço, suas unhas cravando em seu músculo. Não vou sentar em um bunker enquanto algum psicopata russo a usa como alavancagem contra você. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com uma ferocidade que a fez recuar. Você é um passivo em um tiroteio, Evelyn. Você não sabe limpar um quarto. Você não sabe tirar uma vida. Você congela, você morre. E se você morrer, eu não tenho motivo para me segurar.
Eu encontrei ele. Ela cuspiu de volta sua própria raiva, espelhando a dele. Eu rastreei o dinheiro dele. Eu te dei o alvo. Você me deve. Gabriel a encarou. O ar crepitava entre eles. Ele agarrou seus ombros, puxando-a com força contra seu peito. Foi um movimento violento e desesperado. Estou tentando mantê-la viva, rosnou ele, seu rosto a centímetros do dela. Eu não me importo em estar viva se ela morrer. Evelyn sussurrou, lágrimas finalmente saindo, escorrendo por seu rosto. Por favor, me deixe ir com você. Eu conheço a planta da ala de diálise. Eu conheço os pontos cegos das câmeras de segurança. Você precisa de mim? Ele a estudou. Ele viu a resolução absoluta e aterrorizante em seus olhos. Era a mesma resolução que a mantinha em sua mesa às 2 da manhã. Ela não desmoronaria. Gabriel praguejou violentamente em italiano. Ele a empurrou, caminhou até a bolsa de viagem e puxou um Glock 43 pequeno e elegante. Verificou a câmara, engatilhou o seguro e o entregou a ela. O seguro é aqui. Não toque no gatilho até que você esteja pronta para matar alguém. Ele pegou um colete Kevlar menor e leve. Vista isto por baixo da camisa. Agora, 3 minutos depois, o Audi Mount Black saiu do beco, seus pneus gritando contra o asfalto. A viagem para o St. Jude's Medical Center foi um borrão de semáforos vermelhos ignorados e silêncio desesperado. Evelyn sentou-se rigidamente, o peso frio do Glock queimando um buraco em seu bolso. Ela se sentiu doente. O mundo havia inclinado seu eixo, e ela estava caindo na escuridão. A ala de diálise fica no 3º andar, ala norte, disse ela, sua voz estranhamente calma. Há 3 entradas, elevador principal, elevador de serviço e escadas de incêndio no final do corredor. A mesa de segurança fica perto dos elevadores principais. Eles geralmente têm apenas um guarda de plantão à noite. Gabriel assentiu, sua mandíbula cerrada. Ele estava dirigindo com uma precisão aterrorizante, levando o carro aos seus limites absolutos. Vukov não enviará um exército para um hospital, Gabriel disse, seus olhos escaneando as ruas à frente. É muito público. Ele enviará uma equipe de precisão, 4 homens, talvez 5. Eles usarão silenciadores. Eles querem você, percebeu Evelyn. Eles tiraram os guardas para te atrair. Sim, é uma armadilha. Sim. Gabriel freou bruscamente, puxando o Audi para uma garagem de estacionamento vazia a um quarteirão do hospital. Ele desligou o motor. O silêncio súbito era ensurdecedor. Ele se virou para ela. Na penumbra da garagem, seu rosto foi esculpido em sombra e pedra. Ele estendeu a mão e segurou seu rosto. Seu polegar roçou sua maçã do rosto, um toque fugaz e desesperado. Você fica atrás de mim, ordenou ele. Você faz exatamente o que eu digo. Se eu te disser para correr, você corre. Você não olha para trás. Você me entende? Evelyn olhou em seus olhos. O cinza plano e morto havia sumido, substituído por um medo escuro e agonizante. Ele não tinha medo de morrer. Ele tinha medo de falhar com ela. Eu entendo, mentiu ela. Eles saíram da garagem, mantendo-se nas sombras. O hospital pairava à frente, uma estrutura maciça de vidro e concreto. A entrada da emergência estava brilhantemente iluminada, mas a ala norte estava escura e silenciosa. Gabriel contornou as portas principais. Ele a levou para uma entrada lateral, uma porta de aço pesada marcada apenas para funcionários. Ele puxou um pequeno conjunto de gazúas do bolso. 10 segundos depois, a porta clicou aberta. Eles deslizaram para dentro. O cheiro de antisséptico e cera de chão atingiu Evelyn, um lembrete nauseante das incontáveis horas que ela havia passado naquele prédio. O elevador de serviço era muito exposto. Gabriel apontou para as escadas de incêndio. Eles começaram a subida. 3 lances. Eles se moveram silenciosamente, as solas de borracha das botas de Gabriel não fazendo som no concreto. No patamar do 3º andar, Gabriel ergueu uma mão, sinalizando para ela parar. Ele pressionou o ouvido contra a pesada porta de metal. Fechou os olhos, ouvindo atentamente. Evelyn o observou. Ele era assustadoramente bonito naquele elemento. Uma criatura projetada para a violência, movendo-se com uma graça letal e hipnótica.
Gabriel abriu lentamente a porta apenas 1 centímetro. Ele espiou pela fresta. Deu um passo para trás, virando-se para Evelyn. Ele levantou 2 dedos. 2 homens no corredor. Ele sacou a arma. Ele não olhou para trás. Ele chutou a porta aberta. A violência foi instantânea e absoluta. Gabriel entrou no corredor. 2 tiros abafados rasgaram o silêncio estéril. Evelyn estremeceu, cobrindo os ouvidos com as mãos. Ouviu um baque pesado, seguido imediatamente por outro. Limpando, Gabriel sibilou. Evelyn atravessou a porta. 2 homens jaziam no corredor, vestidos com scrubs escuros. Eles não eram médicos. Estavam mortos. Gabriel já estava se movendo, varrendo a arma pelo corredor. Qual quarto? Ele exigiu. 314, no meio do caminho à direita. Eles se moveram rapidamente. O corredor era agonizantemente longo. Cada porta fechada parecia uma ameaça. Eles chegaram ao 314. A porta estava ligeiramente entreaberta. Gabriel se posicionou contra a parede ao lado do batente. Ele olhou para Evelyn, seus olhos queimando com instrução silenciosa. Fique aqui. Ele pivotou, chutando a porta aberta e levantando sua arma em um único movimento fluido. Uma voz soou de dentro do quarto. Uma voz gutural, espessa. Largue a arma, Mercer, ou eu coloco uma bala na cabeça dela. O coração de Evelyn parou. Ela espiou por cima do ombro de Gabriel. Dentro do escuro quarto de hospital, sua irmã Sarah dormia na cama, conectada ao zumbido da máquina de diálise. De pé sobre ela, estava um homem enorme e cicatrizado, segurando uma pistola silenciada diretamente contra a têmpora de Sarah, o tenente de Volkov. Gabriel ficou congelado na porta. Sua arma estava apontada para o peito do homem, mas ele não podia atirar, não com a arma na cabeça de Sarah. Largue-a! O russo repetiu um sorriso cruel, distorcendo seu rosto. O chefe manda lembranças pelo carregamento Polarmo. A mandíbula de Gabriel se contraiu. Ele lentamente baixou a arma. Gabriel, não! Evelyn respirou pânico, arranhando a garganta. O russo olhou para Gabriel e viu Evelyn. Seu sorriso se alargou em um sorriso predatório. Ah, a secretária. O chefe ficará satisfeito. 2 pássaros. Gabriel dobrou lentamente os joelhos, preparando-se para colocar a arma no chão. Evelyn não pensou. Ela não calculou as chances. Ela viu o homem que ia matar sua irmã. Ela viu o homem que ia matar Gabriel. Ela saiu de trás de Gabriel. Ela levantou o Glock 43. Suas mãos tremiam violentamente, mas ela se lembrou das palavras de Gabriel. Não toque no gatilho até que você esteja pronta para matar alguém. Ela estava pronta. Os olhos do russo se arregalaram em surpresa ao ver a pequena e aterrorizada mulher apontando uma arma para ele. Ele mudou o alvo, afastando a arma da cabeça de Sarah para apontá-la para Evelyn. Foi um erro fatal. Uma distração de meio segundo. Gabriel se moveu com velocidade impossível. Ele não largou a arma. Ele a ergueu em um arco ofuscante. Crack. Gabriel atirou. A bala acertou o russo bem entre os olhos antes que ele pudesse apertar o gatilho em Evelyn. O homem maciço desabou para trás, sua arma batendo no chão de linóleo. O silêncio que voltou à sala foi ensurdecedor. O único som era o bip constante e rítmico do monitor cardíaco de Sarah. Ela nem sequer acordou. Os silenciadores fizeram seu trabalho. Evelyn ficou congelada, o Glock ainda apontado para o homem morto. Seu corpo inteiro tremia. Ela quase apertou o gatilho. Ela havia cruzado a linha. Gabriel caminhou até ela. Gentilmente tirou a arma de suas mãos rígidas, engatilhou o seguro e a guardou no bolso. Ele não disse nada. Ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seu pescoço, segurando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Ela se agarrou a ele, soluçando violentamente contra seu peito, suas lágrimas encharcando sua camisa. O chefe da máfia e a secretária, ligados por sangue, forjados no fogo, eles ficaram no escuro quarto de hospital, cercados pela morte, agarrados à única coisa que parecia real. Ao amanhecer, tudo havia mudado, e não havia como voltar atrás. O monitor cardíaco manteve seu ritmo constante e ignorante. Sarah dormia.
alheia ao homem morto sangrando no linóleo a poucos metros de sua cama. Evelyn se afastou do peito de Gabriel. O tecido de sua camisa estava úmido de suas lágrimas, mas seus olhos estavam secos agora. O pânico histérico havia queimado, deixando para trás uma clareza fria e cristalizada. Ela olhou para o Glock repousando em seu bolso. Ela olhou para o corpo. "Temos que movê-la", disse Evelyn. Sua voz estava plana, desprovida do tremor que abalou seu corpo 1 minuto atrás. Gabriel estudou seu rosto. Ele reconheceu a mudança. Era o mesmo entorpecimento da alma que ele havia experimentado aos 19 anos, na primeira vez que teve que puxar um gatilho para manter o que era seu. Uma parte dele lamentava a civilidade que ela fora apenas 4 horas atrás. O resto dele estava intensamente aliviado por ela ter sobrevivido à transição. "Minha equipe de extração está a 3 minutos de distância", Gabriel respondeu, puxando um telefone descartável do bolso e enviando um único texto. "Eles têm uma ambulância particular. Vamos movê-la para uma clínica segura que possuo nos subúrbios. Totalmente equipada, completamente fora da rede. A máfia não sabe que ela existe." Evelyn assentiu. Ela não fez perguntas. Ela caminhou até a cama de sua irmã e começou a desconectar cuidadosamente os tubos de IV secundários, deixando apenas as portas essenciais conectadas. Suas mãos estavam perfeitamente firmes. Gabriel a observou trabalhar. Ela era metódica, eficiente. A secretária que gerenciava sua agenda estava gerenciando uma extração de uma cena de assassinato. "Evelyn", disse ele baixinho. Ela parou, olhando por cima do ombro. "Você pisou na frente de uma arma por mim." Não era uma pergunta, mas ele precisava ouvir o raciocínio. Em seu mundo, as pessoas levavam balas por dinheiro, por medo ou por juramentos de sangue, não por seu chefe. "Ele ia matar Sarah", ela respondeu, voltando-se para o suporte de soro. "Ele estava mirando em mim." "Você atraiu o fogo dele", ela parou. Seus dedos repousavam contra o plástico frio do tubo médico. Ela não olhou para ele quando finalmente respondeu. "Você é a única coisa entre nós e homens como ele. Se você morrer, nós morremos." Era um risco calculado. Era uma mentira. Ambos sabiam disso. A matemática da situação havia desaparecido no momento em que ele havia enrolado seu paletó manchado de sangue em volta dela. Mas Gabriel a deixou ter a mentira. Ela precisava da armadura. Passos pesados ecoaram pelo corredor, rápidos e disciplinados. 3 homens em equipamento tático entraram na sala. Eles não deram uma olhada no russo morto no chão. Olharam diretamente para Gabriel. "Limpe a rota", Gabriel ordenou. "Coloque a garota na maca. Vamos nos mover em 60 segundos." Os homens se moveram com precisão praticada. Em minutos, Sarah foi transferida, seus equipamentos carregados em uma unidade de bateria portátil. Eles a levaram para o corredor escuro, pisando cuidadosamente sobre os corpos. Evelyn caminhou ao lado da maca, sua mão repousando sobre os dedos frágeis de sua irmã. Gabriel caminhou diretamente atrás de Evelyn. Sua arma estava sacada novamente, seus olhos escaneando cada sombra, cada porta aberta. Ele era um escudo de Kevlar e violência atrás dela. Eles chegaram ao elevador de serviço. Desceram até o cais de carga onde uma ambulância não identificada estava esperando, seu motor ronronando no ar úmido da noite. Enquanto os paramédicos carregavam Sarah na parte de trás, Gabriel pegou o braço de Evelyn. "Você vai com ela", disse ele. "A clínica é uma fortaleza. Você fica lá até eu dar o sinal verde." Evelyn olhou para a escuridão da ambulância, depois de volta para Gabriel. Ele estava coberto de poeira de drywall, sangue e suor. Ele estava voltando para a cidade para terminar uma guerra. "Não", disse Evelyn. A testa de Gabriel franziu. "Isso não é uma negociação. Vukov sabe que você é uma jogadora agora. Ele está te caçando e está te caçando." Ela rebateu, aproximando-se dele. O ar noturno estava gelado, mas o espaço entre eles era elétrico. "Você tem soldados, Gabriel. Você tem matadores, mas você não tem ninguém que possa seguir o dinheiro de Volhov mais rápido do que ele pode movê-lo. Ele tentou tirar minha irmã. Eu não vou sentar em um bunker enquanto você sangra." Ele a encarou. As luzes de néon da estrutura de estacionamento do hospital pintaram metade de seu rosto em um vermelho intenso. "Se você for comigo,
Não haverá mais negação plausível. Você é cúmplice de tudo o que acontecer a seguir. O momento em que peguei aquela arma, a negação plausível morreu, disse ela. Ela estendeu a mão e puxou o Glock do bolso dele. Ela verificou o seguro exatamente como ele a ensinara e o colocou na cintura da calça de moletom folgada que ela usava. Eu vou arruiná-lo, Gabriel. Vou tirar cada centavo dele, e então você tirará a vida dele. Gabriel soltou um sopro baixo e rouco. Um sorriso escuro e aterrorizante apareceu no canto de sua boca. Ele estava olhando para uma mulher que acabara de atravessar o fogo e percebeu que gostava do calor. Entre no carro, disse ele. O novo esconderijo era uma cobertura com vista para o rio Chicago, registrada em uma empresa de fachada, 3 camadas profundas nas Ilhas Cayman. Era uma caixa de vidro no céu, estéril e deslumbrante. Gabriel jogou seu colete tático no sofá de couro, serviu 2 copos de bourbon puro e colocou um ao lado da mesa de jantar de mogno, onde Evelyn já estava montando um conjunto de laptops seguros. Eram 4h15 da manhã. A cidade abaixo estava totalmente escura, inconsciente da guerra silenciosa que rugia acima dela. Volhov opera sua liquidez através da Ethgard Holdings, disse Evelyn, seus dedos voando pelo teclado. Ela não tocou no bourbon. Ela estava funcionando com pura adrenalina e raiva fria. Mas essa é apenas a fachada. O dinheiro real, o capital que ele usa para pagar seus capangas, está preso em uma bolsa de criptomoedas descentralizada, com raiz em um data center na Estônia. Gabriel se inclinou sobre sua cadeira, apoiando uma mão na mesa, a outra nas costas dela. Ele cheirava a pólvora e cedro caro. Você consegue quebrar? Perguntou ele. Eu não tenho que quebrar, disse Evelyn, uma crueldade entrando em sua voz. Eu só tenho que falsificar seus protocolos de autenticação. Ele está usando a mesma empresa de fachada para mascarar suas transferências bancárias há 2 anos. Ele ficou preguiçoso. Ela apertou uma última tecla. A tela se encheu de linhas de dados verdes em cascata. Números. Números enormes e estonteantes. Milhões de dólares em custódia digital. Ele deve ao cartel de Sinaloa 3 milhões pelas armas que você roubou, murmurou Evelyn, seus olhos rastreando os dados. Se ele não pagá-los até de manhã, eles não se importarão com sua disputa territorial em Chicago. Eles o desmembrarão. Drene tudo, comandou Gabriel, sua voz, um estrondo baixo vibrando em seu ombro. Drene tudo. Evelyn não hesitou. Ela não pensou em seminários de ética corporativa ou nos limites legais de sua antiga vida. Ela iniciou a transferência. Ela não roubou o dinheiro para Gabriel. Isso deixaria um rastro. Em vez disso, ela o espalhou. Ela roteou os fundos para 1000 contas micro diferentes, pertencentes a caridades legítimas e irretratáveis em todo o mundo. Ela vaporizou um império da máfia com o toque de uma tecla Enter. Feito, ela sussurrou. A tela mostrava um saldo 0. Volkov vai acordar um homem morto, disse Gabriel suavemente. Ele estendeu a mão e gentilmente girou a cadeira dela para que ficasse de frente para ele. Ele apoiou as mãos nos braços da cadeira, prendendo-a. Ele estava ajoelhado ligeiramente, trazendo seu rosto ao nível do dela. Você acabou de desmantelar o sindicato da Bratva Oriental em 20 minutos, disse Gabriel, seus olhos cinzas buscando os dela. Homens com armas têm tentado fazer isso por 1 década. Guns são barulhentos, respondeu Evelyn, sua respiração engatando quando seu olhar desceu para seus lábios. Números são silenciosos. Você não está mais quieta, Evelyn. Ele fechou a distância. O beijo não foi gentil. Foi uma colisão. Ele continha a energia desesperada e frenética da noite, o medo, a violência, o alívio absoluto da sobrevivência. As mãos de Gabriel se emaranharam em seu cabelo, segurando-a com segurança, enquanto sua boca a reivindicava. Tinha gosto de bourbon e adrenalina. Evelyn o beijou de volta com igual ferocidade. Ela agarrou o tecido de sua camiseta, puxando-o para mais perto, ancorando-se na realidade sólida e perigosa dele. O mundo frio e cínico em que viviam desapareceu, deixando apenas o calor entre eles. Foi uma rendição, não de poder, mas de pretexto. Ela não era a secretária escondida nas sombras. Ela estava exatamente onde pertencia. Quando Gabriel finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes.
Ele apoiou a testa contra a dela. Amanhã, murmurou ele, sua voz rouca. Eu limpo o resto. E eu encontro Vulov antes que o cartel o faça, e eu garanto que ele nunca mais olhe para você ou para sua irmã. Nós, Evelyn corrigiu suavemente. Nós limpamos. Gabriel olhou para ela, um sorriso lento e genuíno, rompendo suas feições endurecidas. Nós... Era quinta-feira de manhã. O horizonte de Chicago era um azul brilhante e implacável. O 42º andar da Mercer Tower era irreconhecível. A equipe de limpeza havia feito um milagre. O vidro estilhaçado havia sido substituído. As manchas de sangue quimicamente removidas do tapete. A drywall consertada e pintada. A pesada mesa de carvalho estava exatamente onde sempre esteve, ladeada por monitores duplos. Evelyn estava em frente à mesa. Ela usava um terno preto sob medida que custou mais que seu primeiro carro. O coque severo havia sumido. Seu cabelo caía em ondas suaves e soltas pelos ombros. Ela segurava uma xícara de café preto, mas suas mãos não tremiam. Gabriel estava perto das janelas do chão, ao teto de sua suíte executiva, olhando para a cidade. Ele usava um terno grafite impecável, o paletó perfeitamente ajustado sobre seus ombros largos. Não havia hematomas visíveis. Não havia sangue. A cidade lia os jornais da manhã. Um proeminente desenvolvedor imobiliário, Alexander Volkov, foi encontrado morto em sua mansão no Gold Coast. A polícia suspeitava de uma disputa do cartel por fundos desaparecidos. Um fim trágico e sangrento para uma vida criminosa. Os números fizeram seu trabalho. Gabriel só precisou apontar o cartel na direção certa. A auditoria está completa, disse Evelyn, quebrando o silêncio. Ela não levantou a voz. Ela não precisou. As contas Etalgard foram limpas. Os manifestos portuários estão perfeitamente equilibrados. A Receita Federal não encontrará uma única discrepância. Gabriel se virou da janela. Ele caminhou lentamente para fora de seu escritório e para a recepção. Ele parou na frente da mesa dela. Você é muito boa no seu trabalho, senhorita Cross, disse ele. O título formal era uma piada, agora um eco íntimo da vida que eles haviam enterrado 2 noites atrás. Eu sou, ela concordou suavemente. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou uma pesada placa de nome de latão. Antigamente dizia Evelyn Cross, assistente executiva. Ele a jogou na lata de lixo. Atingiu o fundo com um baque surdo. Você não está mais sentada aqui, disse Gabriel. Evelyn ergueu uma sobrancelha. Você está me demitindo, Gabriel. Estou promovendo você. Ele contornou a mesa, parando a meros centímetros dela. Ele estendeu os nós dos dedos, roçando levemente a lapela de seu novo terno. Meu império precisa de um diretor financeiro. Alguém que entenda exatamente o quão feio o dinheiro é e saiba exatamente como torná-lo bonito. Evelyn olhou para ele. Ela pensou em sua irmã, descansando confortavelmente na clínica privada, suas contas pagas perpetuamente de uma conta offshore que não existia. Ela pensou no poder que havia exercido na cobertura escura, a emoção aterrorizante de derrubar um monstro com teclas. Ela pertencia à luz, mas prosperava em suas sombras. Eu tenho algumas condições, disse Evelyn, um pequeno sorriso perigoso brincando em seus lábios. Nomeie-as, respondeu Gabriel, seus olhos escuros com promessa. Quero um escritório na esquina. Quero acesso total aos livros de razão sombrios. E eu nunca, jamais quero ver outro cardigan cinza barato enquanto eu viver. Gabriel riu, um som baixo e rico que aqueceu o ar estéril do 42º andar. Ele se inclinou, capturando seus lábios em um beijo lento e reivindicatório que prometia caos e devoção absoluta. Feito, murmurou ele contra a boca dela. Ele pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela, e a levou para longe da mesa da secretária. Eles caminharam pelas pesadas portas de vidro da suíte executiva, entrando no assento do poder juntos. O horizonte lá fora pertencia a Gabriel Mercer, mas o homem que possuía a cidade agora pertencia inteiramente à mulher que guardava seus livros de razão. Ao amanhecer, tudo havia mudado, e não havia como voltar atrás. Evelyn se transformou implacavelmente de uma secretária quieta em uma rainha da máfia te deixou sem fôlego.
Se você amou ver Gabriel e Evelyn incendiar o submundo do crime para proteger o que é deles, esmague o botão de like e se inscreva no canal. Agora mesmo, temos mais histórias de romance de máfia cruas e de alto risco vindo em sua direção. Compartilhe este vídeo com seus amigos que não conseguem resistir a um herói moralmente cinza e uma heroína brilhante e imparável. Deixe um comentário abaixo. Qual foi o seu momento favorito de sua vingança explosiva? Aperte o sino de notificação para nunca perder uma novidade.